Portal do Consolador, divulgando a mensagem do bem. O seu canal de difusão do movimento espírita. Divulgando, construindo, unificando e aproximando as pessoas. Com Jesus e Kardec, construindo um mundo de fraternidade. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Prazer estar novamente com vocês para darmos continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos. E rogamos que todos estejamos em paz, vivendo em vibrações de harmonia tão necessárias para que aqui no nosso planeta, nesta nossa humanidade, possamos ter dias mais felizes, construindo a era do espírito, a era do amor. Procuremos nos solidarizar, procuremos trabalhar a fraternidade e a paz que são tão importantes. E na continuidade do estudo de O Livro dos Espíritos, nós hoje vamos estudar um item que está na quarta parte dessa obra, no seu capítulo 2, que é o capítulo que tem por título Penas e Gozos Futuros. E nós estamos falando do item 6, expiação e arrependimento, a partir da questão 990 e até a questão 1002. Então, expiação e arrependimento. Vamos tecer algumas reflexões deste tema, lembrando que o planeta Terra, atualmente, é mundo de expiações e provas. Sabemos que estamos no processo para chegarmos ao mundo de regeneração. Por enquanto, neste mundo de expiações e provas, o mal predomina, muitas vezes, sobre o bem. Mas nessa transição progressiva que estamos realizando, o bem chegará a predominar sobre o mal. Mas aí não seremos mais mundo de expiações e provas, e sim mundo de regeneração. Isso ainda vai levar muito tempo. Por isso, Kardec tratou com os amigos espirituais desse tema, expiação e arrependimento. Vamos então à primeira questão, para poder abrir o entendimento e o comentário. Na questão 990, Allan Kardec pergunta: o arrependimento se verifica no estado corpóreo ou no estado espiritual? E os espíritos superiores respondem: no estado espiritual, mas pode também verificar-se no estado corpóreo, quando bem compreendeis a distinção entre o bem e o mal. Expiação, expiar, significa assumir as consequências do mal praticado, seja em existências passadas, seja nesta existência. Então, isso que significa expiação. O que Deus nos solicita é que, diante do mal cometido, possamos nos arrepender desse mal para iniciar a sua reparação, assim crescendo espiritualmente. Então, Kardec indaga: bem, esse arrependimento do mal praticado, ele pode acontecer aqui mesmo, no mundo material, enquanto estamos encarnados, ou ele só vai acontecer no mundo espiritual após a desencarnação? Então, eles respondem que, normalmente, esse arrependimento do mal praticado, ele se dá no mundo espiritual, pós-desencarnação, pós-morte. Mas pode, sim, acontecer
aqui mesmo na Terra, durante a nossa encarnação, e seria preferível que assim acontecesse. E estamos dizendo isso, lembrando aqui o ensino de Jesus, da necessidade de nos reconciliarmos com os nossos irmãos enquanto estamos na caminhada com eles, aqui, na jornada terrena, para que justamente não tenhamos uma situação mais complicada após a desencarnação. Mas nosso orgulho, nossa hipocrisia, nosso egoísmo faz com que venhamos a nos arrepender somente depois da morte, porque desencarnamos e vamos sofrer as consequências do mal que praticamos aqui na Terra. E diante, então, da dor e do sofrimento, que é de ordem moral, aí vem o arrependimento, que nunca será tardio, é sempre importante, mas que poderia ter acontecido antes. Então, Kardec, diante dessa resposta, vai fazer uma pergunta muito importante. Bom, se a maioria de nós, os seres humanos, os espíritos encarnados, se na maioria, normalmente nós não nos arrependemos aqui e continuamos teimosos, orgulhosos, qual é a consequência de nos arrependermos apenas no mundo espiritual depois da morte? Essa é a questão 991. Prestemos atenção à resposta que os espíritos dão. O desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o impedem de ser feliz e aspira a uma nova existência, onde possa expiar as suas faltas. Bem, isso daqui nos leva a uma meditação profunda. Eu posso, durante a encarnação, estar aqui e nem aí com o que eu faço, com as consequências do que eu faço, nem aí com os outros. Estou aqui na Terra e não levo desaforo para casa, não perdoo quem me ofende e estou aí também atropelando, vez e outra, os outros. E apesar da própria vida me chamar a atenção, eu não quero nem saber. Aí desencarno. E não sei quando vou desencarnar. E levo para o mundo espiritual uma consciência culpada, porque a lei divina está gravada na nossa consciência. E aí, claro, não vamos encontrar paz de espírito, não vamos encontrar felicidade no mundo espiritual, mas muitos problemas, muito sofrimento, muitos que desencarnaram com ódio de nós. E aí vamos sofrer. Mas esse sofrimento, uma hora, nos leva a pedir perdão a Deus. E aí vamos reconhecer os erros que cometemos na última encarnação e nos arrependemos de ter cometido esses erros. E aí, então, o que fazemos? Solicitamos a Deus nova encarnação. Mas uma encarnação expiatória, onde vamos assumir essas consequências. E aí viremos com determinadas deficiências, algum tipo de transtorno mental, alguma deficiência física, ou vamos vir na miséria, e assim por diante. Expiar o mal feito lá na existência passada. E, portanto, será uma encarnação de sofrimento, uma encarnação repleta de dificuldades, mas para o nosso próprio aprendizado, para iniciarmos, então, a reparação de todo o mal que fizemos. Então, essa é a consequência de nos arrependermos apenas depois da desencarnação, quando já estivermos de volta ao mundo espiritual. Vale, então, pensarmos novamente sobre o pedido, a solicitação de Jesus. Reconcilia-te com os teus adversários
com os teus inimigos, enquanto estás a caminho com eles aqui na Terra. Para que a próxima encarnação não tenha que ser uma encarnação expiatória, provacional, mas uma encarnação mais feliz. Mas Kardec continua o diálogo. E agora ele pergunta, bem, já sabemos qual é a consequência, então, desse arrependimento, digamos, tardio, acontecido só no mundo espiritual. Qual é a consequência quando o espírito se arrepende do que fez aqui mesmo, enquanto está encarnado? Responderam os espíritos. A consequência é adiantar-se ainda na vida presente, se houver tempo para a reparação das faltas. Quando a consciência reprova e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. Então, olha que utilidade maravilhosa de nos arrependermos aqui e agora, porque assim daremos um passo, e que pode ser gigantesco, na nossa evolução, no nosso progresso espiritual. Se não houver mais tempo para iniciar a reparação, mas o nosso retorno ao mundo espiritual será um retorno mais em paz, de consciência mais tranquila. E aí, já no mundo espiritual, ao invés de sofrer, nós vamos iniciar a reparação. Muito importante destacar aqui esta fala dos espíritos. Quando a consciência reprova e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. E nós estamos encarnados justamente para fazer isso. O nosso melhoramento do ponto de vista moral, aprendendo a colocar em prática a lei de amor. O amai-vos uns aos outros. E nesse ensino está embutido o perdoar as ofensas. Nós temos que destacar aqui também a questão 993, porque ela é muito importante. Nessa questão, Kardec indaga: não há homens que só possuem o instinto do mal, sendo inacessíveis ao arrependimento? Vejamos, então, agora a resposta dos espíritos. Já te disse que se deve progredir sem cessar. Aquele que nesta vida só possui o instinto do mal, numa outra terá o do bem. E é para isso que ele renasce muitas vezes, pois é necessário que todos avancem e atinjam o alvo, uns com mais rapidez e outros de maneira mais demorada, segundo os seus desejos. Aquele que só tem o instinto do bem já está purificado, porque pode ter tido o do mal numa existência anterior. Bem, o que os espíritos estão nos ensinando é que, sim, nós temos espíritos reencarnados e que estão ligados, podemos até dizer ligadíssimos, no mal, mas não ficarão assim para sempre. A lei divina é de evolução. Hoje, ele pode estar inacessível ao arrependimento de todo o mal que está realizando, mas não ficará assim. Amanhã, seja no retorno ao mundo espiritual, seja numa próxima encarnação, não importa quanto tempo leve, ele vai chegar ao arrependimento. E aquele que já está no bem, esse já venceu o mal. Essa é a lei da evolução. Hoje, nós já estamos no esforço de entender e seguir o Evangelho. Ontem, provavelmente, estávamos no mal, estávamos na ignorância, mas conseguimos superar isso. Por isso que hoje estamos no bem. Então, aquele que hoje ainda se encontra no mal, amanhã, por força da lei de evolução, que é a lei divina, ele chegará
ao bem. Então, o arrependimento acontecerá mais cedo ou mais tarde. Mas nós também temos que destacar aqui na sequência a questão 994. Não há como nós fugirmos a esse destaque. Então, vamos à pergunta feita por Allan Kardec. O homem perverso, que durante a vida não reconheceu suas faltas, sempre as reconhecerá depois da morte? Prestemos atenção na resposta dos espíritos. Sim, sempre as reconhece. E então sofre mais, porque sente todo o mal que praticou, ou do qual foi a causa voluntária. Entretanto, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam no mau caminho, apesar dos sofrimentos. Mas, cedo ou tarde, reconhecerão haver tomado uma senda falsa e o arrependimento se manifestará. É para os esclarecer que os bons espíritos trabalham e que vós mesmos podeis trabalhar. E nós espíritas sabemos disso, porque nas reuniões mediúnicas nós auxiliamos os benfeitores espirituais no esclarecimento desses espíritos endurecidos, ligados ao mal, para que eles possam chegar ao arrependimento do que realizaram para os indivíduos e para a própria coletividade. Agora, há uma advertência aqui na resposta. Isso pode levar tempo. Muito tempo. Por isso que na literatura espírita nós vamos encontrar casos que levam 1 século, 2, 3, até o espírito perceber todo o mal que realizou na vida passada e que ainda continua a realizar, mesmo estando desencarnado. Esse estudo da realidade da vida espiritual já está na codificação espírita. Vamos aqui destacar o livro O Céu e o Inferno, que tem como subtítulo A Justiça Divina segundo o Espiritismo. A segunda parte dessa obra, Kardec transcreve os depoimentos dos espíritos, depoimentos esses realizados em reuniões mediúnicas. E ali nós temos o contato exatamente com esta resposta. Quantos e quantos espíritos, já há muito tempo desencarnados, mas obstinados por orgulho ali no mal, mas que acabam, numa hora qualquer, pelas circunstâncias todas, eles acabam chegando ao arrependimento. É óbvio que eles não vão se eximir, escapar de ter uma ou mais encarnações expiatórias. Mas todos os espíritos, todos que ainda estão no mal, um dia, no mundo espiritual, haverão de se arrepender desse mal. Vamos dar um pulo aqui nas questões deste item do Livro dos Espíritos, que trata sobre a expiação e o arrependimento, e vamos para a questão de número 1000. Nessa questão, Kardec pergunta: podemos nós, já nesta vida, portanto aqui, nesta encarnação, resgatar as nossas faltas? Que pergunta importantíssima. E responde os espíritos: sim, reparando-as, mas não julgueis resgatá-las por algumas privações pueris ou por meio de doações de após morte, quando de nada mais necessitais. Deus não considera um arrependimento estéril, sempre fácil e que só custa o trabalho de bater no peito. A perda de um dedo, quando se presta um serviço, apaga maior número de faltas do que o silício suportado durante anos, sem outro objetivo que o bem de si mesmo. O mal não é reparado senão pelo bem,
E a reparação não tem mérito algum se não atingir o homem no seu orgulho ou nos seus interesses materiais. De que serve restituir após a morte, como justificação, os bens mal adquiridos, que foram desfrutados em vida e já não lhe servem para nada? De que lhe serve a privação de alguns gozos fúteis e de algumas superfluidades, se o mal que fez a outrem continua o mesmo? De que lhe serve, enfim, humilhar-se diante de Deus, se conserva o seu orgulho diante dos homens? Indagações profundas que os espíritos fizeram aqui na parte final da sua resposta. Então, podemos sim, nesta existência, resgatar as nossas faltas devidas ou de existências anteriores. Mas esse resgate, que com a doutrina espírita entendemos como reparação, esse resgate não é feito apenas antes de morrer. Aí dizemos assim, bem, estou arrependido dos males que cometi, então eu vou fazer aqui um testamento e vou deixar a minha fortuna para algumas entidades assistenciais, beneficentes. Os espíritos são muito claros na resposta. Perante Deus, isso não tem valor. Porque você viveu a existência toda com os frutos dessa riqueza. Você passou a existência humilhando, pisando os outros. Agora, aqui no final, você quer o perdão divino distribuindo a sua riqueza. Ora, mas você está às portas da morte. Já vai desencarnar. Claro que essa riqueza material não vai lhe servir de nada. Ela é da matéria. Você já está com um pé no mundo espiritual e o outro vai daqui a pouco. Então, distribuir a sua riqueza não significa nada. Porque, no fundo, você não está arrependido de nada do que fez. É como os católicos, por exemplo, aí pedem missas para que se faça a missa depois da sua morte. O arrependimento tem que ser íntimo, interior, sincero. E não tem nada a ver com bens materiais. Não tem nada a ver com promessas. Só vamos reparar o mal praticando o bem. Então, nesta existência, se dedicarmos o nosso dia a dia à prática do bem, se evitarmos contendas, discussões, etc., com o nosso próximo, se soubermos perdoar as ofensas, se praticarmos a caridade, porque fora da caridade não há salvação, tomando esse caminho, aí sim, nós vamos reparar as faltas cometidas em existências passadas, porque estaremos mostrando de coração, de toda a alma, o nosso sincero arrependimento em relação a esse passado existencial. E vamos nos tornar pessoas de bem. Então, podemos sim reparar as nossas faltas, o mal que cometemos em existências passadas, aqui e agora, nesta nossa existência. Mas isso só acontece se tomarmos o caminho do bem, que não é um caminho tão simples, não é um caminho tão fácil, porque ainda vivemos neste mundo de expiações e provas uma humanidade egoísta, uma humanidade materialista em grande parte. E muitas pessoas não vão compreender a nossa dedicação ao bem.
vão desdenhar de nós, vão até falar mal de nós, mas que importa isso? Mais importante é que possamos, de fato, estarmos trabalhando nesse bem, porque nós espíritas sabemos que a verdadeira vida não é esta, mas sim a espiritual, mas que é aqui, onde somos colocados em prova e onde podemos efetivamente nos transformarmos, nos melhorarmos e auxiliarmos Deus na sua obra, transformando a sociedade humana. Somos necessitados do amor no nosso coração. Somos necessitados de humanização, de moralização, de espiritualização. Essas coisas não virão até nós de fora para dentro, mas sim irradiarão de nós, de dentro para fora, porque tudo isso está conosco, em germe, em potência, que necessitamos trabalhar. Por isso, João Batista, o precursor de Jesus, clamava a plenos pulmões: arrependei-vos. E é justamente o que nós temos que fazer. Combatendo o egoísmo, o orgulho, a hipocrisia, que ainda estão em nós, para permitir que as virtudes, bondade, caridade, honestidade, fraternidade, solidariedade, realmente predominem. Então, pegando o caminho do bem, nós poderemos reparar todo esse nosso passado e construirmos, como nos lembrava o Chico Xavier, um amanhã, um futuro mais esplendoroso, mais ditoso, mais feliz. E quando voltarmos ao mundo espiritual pelas portas da morte, que na verdade são as portas da desencarnação, não iremos mais sofrer, mas iremos simplesmente dar continuidade a esse nosso progresso espiritual. Então, hoje, nós comentamos da quarta parte do Livro dos Espíritos, do seu capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, o item Expiação e Arrependimento, que vai da questão 990 até a questão 1002. Nós destacamos aqui algumas questões desse item. E deixamos, então, um convite para que você pegue, depois do programa, o Livro dos Espíritos e faça, então, a leitura completa desse item para compreender melhor esse tema e, acima de tudo, colocá-lo em prática na sua vida. Fique ligado aqui no Portal do Consolador, neste estudo de O Livro dos Espíritos, a obra básica do Espiritismo, porque todos os dias e todas as horas nós temos muito a aprender com ele. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Não esqueçamos, procuremos amar, perdoar e fazer o bem, para que tenhamos um encontro o mais breve possível com a felicidade e também com a paz de consciência. Muita paz em sua vida e até o próximo encontro em novo estudo de O Livro dos Espíritos.